envolve com política, pô, tem que ter vocação, viu? Que não é fácil, não, hein? É verdade. O João que atendeu, Sérgio Moro lá. É o João, olha lá. Ô, João! Bom dia, pessoal. Ó, futuro presidente lá, você... É elite da política, viu? Ó, eu estava falando que o João, olhando ele aí na tela, ele parece um gigante, né? Quando você vê ele assim, é um cara assim, ó, baixinho, simpático. É um anãozinho, né? Não chegou o meu cunhado diz que menos de 1,5 m já é anão, né? Você mede quanto? Mas eu passei, deu 1,53, 1,55, mais ou menos. Olha, por 5 centímetros. É com sapato ou sem? Ô, João, fala para ele, ó, foi o menorzinho de Israel que derrubou o gigante lá e fez todos os filisteus sair correndo. Eita, glória, ganhamos o dia. Não, mas ele é pequeno por fora, mas é um gigante por dentro. Ô, João, como é que foi aquele cliente de ontem à noite lá? Você veio falar comigo? Sim, a gente tem uns clientes lá que eles estão lá quase todo fim de semana. Um casal com uma criança lá, e é Clair, o nome dele. Ele é assim, ele não gosta de evangélico, né? A mulher falou. E seu Berté chegou na mesa ontem lá e conversou com ele, e ela falou que geralmente ele não dá muita moral para quem fala de Deus, né? Ele é um cara meio descrente. E seu Berté gostou com ele, aí quando seu Berté saiu, aí ele olhou para ela e falou, viu? Eu acho que essa palavra aí foi para mim, viu? Tá vendo, né, como Deus faz as coisas? Benção. Ó, o Berté é evangelista, hein? Eu passei na mesa, eu estava próximo da mesa dele, Mação, e passou o amigo dele, cumprimentou ele e pediu como é que você está, como é que tá os negócios. Aí ele falou assim, olha, eu estou falindo, eu estou quebrando, eu vou falir. Aí quando eu falei para ele, ele falou, olha, você me desculpa aí, me perdoa, mas não continua falando isso que você vem falando aí, porque isso você vai falir mesmo, porque a palavra tem poder, a palavra de Deus tem muito poder. Então não fala isso, não. Fala que você vai dar a volta por cima, fala que você não vai depender de governo, não vai depender de nada. E coloque Jesus, entrega a tua empresa para Jesus, igual eu fiz a minha, entreguei minha empresa para o Senhor. Entrega para Ele. E falei isso para ele, mas falei um monte de coisa, deu bastante experiência para ele, né? E ele está com a empresa mesmo, ele tem uma transportadora com muitos caminhões e o transporte diz que deu uma caída, né? Eu falei, olha, mas se você colocar na mão do Senhor, você não vai ver problema, não. Deus vai arrumar aqui, vai ajeitar ali, depende de você, da maneira que você tocar. Se você está tocando, não está fazendo cambalacho na empresa, nada disso, né? Aí saí, eu falei, ó, fica à vontade aí e tal. E aí depois que ele falou pro João, né? Amém. Legal. Ô, Marcelo, você fica falando do meu cabelo, né? Dá uma olhadinha na Alex ali, ó. De quem? Bom dia, irmãos. O Alex, lá, ó. Dá uma olhada no cabelo dele. Você fica falando do meu? Ó, Alex tá punk hoje, hein? Tá frio aí em Rio Grande do Sul, Alex? Tá muito frio. Tá frio pra caramba. Sério? Pá, um friozão. Eu tô sentado aqui, mas tô com uma coberta, porque tá muito frio. Ô, louco, tá tão assim, é? Bate! Você é da onde, Alexandre? Porto Alegre. A Porto Alegre. Isso. Vamos lá, aproveita a hora aí por nós, Alex. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesta manhã agradecer ao Senhor, porque as tuas misericórdias, elas estão se renovando e são as causas de não sermos consumidos.
Amém, Pai. Vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de receber a tua palavra junto com os irmãos, Pai. Que esta manhã seja uma manhã em que o Senhor possa continuar falando, ministrando aos nossos corações, que o Senhor possa estar nos santificando na verdade da tua palavra, Senhor. É nossa oração, nosso agradecimento no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos continuar, né, esse estudo sobre o coração, né, que endurece. Tem que ser o coração endurecido, né? O coração endurece quando negamos o pecado e desprezamos a disciplina. São duas coisas, né? A gente não está reconhecendo, admitindo o pecado na nossa vida, e Deus, ele vai nos disciplinando. Mas o objetivo dessa disciplina é tratar o pecado, né? E aí, se a gente despreza e nega o pecado, o coração endurece, ok? Vamos ler o texto, né? Onde está baseado essa mensagem, esse estudo. Hebreus 12, de 4 a 13. Ora, a vossa luta contra o pecado, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Mas não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitadas, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Bom, nós vimos aqui, né, já comentamos parte do estudo semana passada, né, introduzimos dizendo uma geração onde o pecado tem sido cada vez menos reconhecido e a disciplina de Deus cada vez menos percebida. Isso é preocupante, porque hoje as pessoas estão convivendo com o pecado nas suas vidas sem reconhecer aquilo que é pecado. E Deus disciplina a quem ama. Deus está nos disciplinando de diversas formas, mas as pessoas não têm percebido ou sido sensíveis à disciplina do Senhor. Então, vamos avançar. Então, tratar
o pecado é o propósito central da disciplina de Deus, né? Quando ele diz, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Produz fruto pacífico de justiça nos que têm sido por ela exercitado. Então, Hebreus 12, 10 a 11. A disciplina de Deus não existe por outra razão, né, senão tratar o pecado, gerando santidade e fruto de justiça, ok? Então, o propósito principal, central da disciplina de Deus é tratar o pecado, ok? Gerando fruto de justiça. O exemplo que foi dado, espinho na carne de Paulo, era uma disciplina de Deus para tratar sua soberba, né? E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para não me esbofetear, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, a disciplina de Deus, né, tem várias formas de disciplinar, e uma delas foi colocar esse espinho na carne. Então, é interessante, tem problemas na nossa vida que Deus não vai tirar. Porque quando Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, né? Paulo 3 vezes orou, Deus, tira esse espinho. E Deus falou, então, a minha graça te basta. Quer dizer, poucas pessoas entendem ou têm consciência que quando Deus disse, a minha graça te basta, significa Deus dizendo assim, Paulo, eu não vou tirar esse espinho da tua carne. Você vai ficar com espinho na carne o resto da sua vida, né? E olha, em contrapartida, eu vou dar minha graça, e a minha graça te basta. Então, Paulo fala que mais me gloriarei nas fraquezas. Por quê? Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Sabe, às vezes a disciplina de Deus não vai sair da sua vida, né? Pelo contrário. Tem coisas na sua vida que Deus não vai tirar. Por quê? Porque esse é o espinho na carne para manter você humilde. Entende? E é algo que nos machuca. Paulo, quando fala que orou 3 vezes a Deus, a ideia de 3 vezes, né, é a insistência, uma grande insistência com Deus, né? Pedir 3 vezes é insistir, né? Então, Paulo insistiu, né, tremendamente com Deus para que tirasse o espinho. E Deus disse para ele, eu não vou tirar esse espinho, mas eu vou te dar a minha graça. Então, não é melhor você ficar com esse espinho na carne e receber a graça de Deus, do que Deus tirar esse espinho e você não receber essa graça de Deus, né? Esse espinho na carne, às vezes, é o que vai sustentar a sua vida. E esse espinho da carne é uma disciplina de Deus para você não se ensoberbecer, para você, para tratar algum pecado na sua vida. Então, para agora e pensa, né? Tem talvez na sua vida um problema que persiste por muitos anos
E você fica lá, Deus, me livra disso, me livra disso. E Deus não livra você. Por quê? Porque esse espinho foi colocado para que você não se exalte. Imagine, Paulo, que é o maior, se a gente pensar na história da igreja, né? Para mim, Paulo foi talvez um dos maiores, né? Se não o top 1, um dos top 10, né? Entre os 10 grandes homens mais maduros, mais cheios de Deus, né? Que apareceu na história da igreja. Se Paulo, um homem extremamente espiritual, extremamente maduro, cheio do Espírito, cheio de Deus, cheio de Jesus, precisou de um espinho para não se exaltar. Eu fico pensando, quem somos nós para acharmos que somos melhor que Paulo, hein? A gente precisa, né? Então, o pecado que tenazmente nos assedia. Essa expressão é muito forte. Ele fala: desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado. Peso são coisas boas que não são pecados, mas nos atrapalha. Então, tem muito peso, tem muita coisa que são boas, mas são peso que nos atrapalha. Então, às vezes, pode ser a sua profissão, né? Dependendo do jeito que você está levando a profissão, isso se tornou peso, né? Que atrapalha a sua caminhada na vida cristã. Pode ser qualquer outra coisa que não seja pecado e que está atrapalhando a sua caminhada. Você imagina um cara que vai correr na Olimpíada uma corrida de 100 metros, né? Imagina ele colocar nas costas dele ou na cintura dele 1 quilo, vai, não é muita coisa. 1 quilo aqui na cintura dele. Não é suficiente para tornar ele um perdedor? 1 quilo pode tirar ele da corrida, né? Da vitória. Então, pode ser um peso pequeno. Talvez você ache, isso aqui não é grandes coisas. Mas 1 quilo pode tirar você da corrida, da vitória, né? E o pecado que tenazmente nos assedia. Essa expressão, né? Aqui eu falei, né, de Hebreus 12:1, né? Que vai falar: ainda não tendes resistido até o pecado até o sangue. Nossa, resistido o pecado até o sangue. Você imagina? A ideia de resistir até o sangue é ali quase à beira da morte, né? Resistir com todo o seu ser, né? Então, isso significa, né, que o pecado, ele é persistente, envolvente e se desfaz de coisas inofensivas. Ele mina a nossa resistência aos poucos. E começa, não é com grandes coisas, não, são pequenas concessões, justificativas e racionalizações. Sim, isso aqui não tem problema, isso aqui não faz mal, é só dessa vez, e vai indo, né? O pecado, ele é persistente
insistente, estratégico e sutil. Essa frase é muito forte, né? E quando ele diz tenazmente, significa isso aí, que ele é persistente, ele é insistente, ele é estratégico e sutil. Quer dizer, por que é estratégico? Porque é como se ele fosse, né, com inteligência, com estratégia, tentando nos derrubar. Ele nos cerca diariamente com ofertas, tentações, pensamentos, atitudes e hábitos que parecem normais, mas lentamente vão minando nossa sensibilidade espiritual. Qual que é o resultado? A gente perde essa sensibilidade ao pecado. Então, o texto revela o quê? Que o pecado nos persegue de maneira persistente, insistente, né? Estratégica e sutil. Deixa eu avançar. Bom, quando ele diz tenaz, o pecado, né, nos assedia tenaz, ele diz para nós nos desembaraçar. Então, a ideia é que se nós não formos intencionais em nos desembaraçar, nós seremos dominados por ele, o quê? Pelo pecado. Então, significa que é nossa responsabilidade nos livrar do peso e do pecado. Então, eu falei isso, o Espírito Santo, ele está conosco, mas nós primeiro precisamos dar o passo. Como o povo de Israel, estava vindo o exército, né, do faraó, e Deus falou para atravessar o Mar Vermelho. Então, você, pá, caminha em direção, e o mar se abre. Então, Deus vai abrir o mar, mas nós temos que ser intencional, dar o passo de fé, né? Qual que é o passo de fé? É se livrar do peso e do pecado. Tinha um amigo, né? Hoje ele é um amigão meu que está me ajudando muito, e começou a vir aos meus estudos, e ele ouviu um estudo e falou assim: Marçal, eu não deveria ter vindo hoje aqui. Eu me assustei quando ele falou: nossa, eu acho que eu falei algo que ofendeu ele, né? Que ele falou tão sério: eu não devia ter vindo hoje aqui. E aí ele falou: se eu for fazer isso que você está falando, eu vou ter que dispensar 90% dos meus clientes. Ele é advogado. E aí ele falou: a maioria dos meus clientes estão enrolados e eu tenho que livrar eles de coisas erradas que eles fizeram. E aí, dali 2 semanas, ele fazendo os estudos, ele falou assim: ó, Marçal, essa semana eu tinha que renovar o contrato com um dos meus principais clientes. Mas todos os casos deles são muito enrolados. E eu tenho que mentir, fazer um monte de coisas erradas para poder livrar ele. Então, eu conversei com a minha esposa, falei que eu estava pensando em dispensar ele, mas eu precisava trocar, né, por uma outra empresa ou estabilizar, porque se eu perder esse cliente, eu vou ficar numa situação financeira difícil. Aí a minha esposa disse assim: olha, se você for primeiro ter que resolver a situação financeira para depois você dispensar ele, talvez você nunca se livre desse cliente. Então, primeiro você se livra desse cliente.
e espera em Deus, que Deus vai fazer alguma coisa. Então, primeiro a gente se livra do peso e do pecado. Talvez esse peso seja uma coisa boa e importante para você, mas ela está te atrapalhando. E você talvez tenha que se livrar desse pecado. No caso desse meu amigo, era um pecado ter esse cara na empresa. Então, não é fácil. Não é fácil. Você tem que dar o passo de fé, né? Você tem que ser intencional, né? Se você, pela fé, você se desembaraçar, se afastar, eliminar esse peso de pecado na sua vida, Deus vai te derramar a graça, ok? Então, não é Deus, não é Jesus e não é o Espírito Santo que irá nos livrar de todo o peso e do pecado. Isso inicialmente, né? Somos nós que temos, intencionalmente, temos nos desembaraçar de todo o peso, todo o pecado. E aí, se agirmos assim, Deus derramará de sua graça, nos santificando. Então, é um processo de fé, né? Você tem que intencionalmente se desembaraçar de todo o peso e do pecado. E aí Deus vai derramar sua graça. Na verdade, dependemos do poder santificador de Deus, né? Assim como no perdão, quando pela fé em obediência à palavra nós perdoamos. E se assim o fizermos, o Espírito Santo derramará sua graça curadora e restauradora. Então, temos que agir em fé na palavra e se pela fé, né, nós intencionalmente buscamos nos desvencilharmos de todo peso e pecado, Deus irá derramar pelo Espírito uma graça santificadora em nossas vidas. Amém? Então, nós temos que ser intencionais. Não vai pensar que Deus vai lá e pá, do nada, né? Eu gostaria que Deus fizesse todos nós com uma varinha mágica, pim-plim, e todos nós virássemos santo, da noite por dia, virássemos como Jesus Cristo. Mas não é assim que acontece, né? Nós estamos num processo de santificação, né? Nós já somos santo, já e o ainda não. Somos santos pela obra de Cristo, é um estado que conquistamos, né, pela fé em Cristo, mas ainda não. Não na totalidade, estamos no processo de santificação. O problema é que muitos estão vivendo em pecado sem reconhecer que estão em pecado, ok? Então, tornamos-nos tolerantes ao pecado, nos enganamos a nós mesmos. Então, perigo achar que está tudo bem e que é normal viver com o pecado assim, ok? Então, vamos avançando. Quando vivemos sem perceber o pecado em nossa vida, isso significa que estamos nos acostumando com o pecado e tratando o pecado como algo normal. E quando isso acontece, nos tornamos cegos ao pecado e surdos à disciplina. Então, em que área estou mais vulnerável ao pecado sutil e recorrente? Pensa aí, né? Todos nós, eu acredito que, eu não acredito que alguém aqui seja 100% santo. Eu não sou, e eu creio que vocês também não são. Então,
tem algum pecado que você é mais vulnerável, né? E ele é sutil, e ele é recorrente, né? Então, é para você parar. E vamos parar agora, eu vou orar, né? Para que Deus mostre isso na sua vida, né? Feche seus olhos agora. Senhor Deus, vem agora com teu Espírito Santo, que foi enviado por Jesus para nos convencer de todo pecado, justiça e juízo. Derrama o Espírito Santo sobre nós agora, para que ele nos convença. Qualquer pecado, Senhor, que a gente esteja sensível. Deixa o Espírito Santo agora tocar teu coração. Há algum pecado que ele está mostrando? Fique em silêncio, pergunta a ele. Algum pecado em minha vida? Amém. Deixa isso, né? Então, será que o pecado que tenazmente te assedia não tomou conta do seu coração de tal maneira que muitas coisas que são pecaminosas se tornaram normais em sua vida? São até coisas boas, mas a motivação lá dentro, o centro, é você. É algo egoísta, né? A motivação é egoísta, orgulhosa, carnal e mundana. Será que Deus não está te disciplinando, né, sua vida, colocando empecilhos ou doenças como estresse, crise de ansiedade, preocupação excessiva com resultados associados ao seu desempenho, imagem, desgaste físico, se você não dorme direito, atrito familiar, atrito no trabalho, etc. Começa a reconhecer a disciplina e o pecado que Deus está tratando em sua vida. Ainda não resistimos até o sangue. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Hebreus 12, 4. Olha, esse versículo é forte. É forte, porque a gente é muito mole, né? E quando se trata do pecado, sabe, o meu filho tá com um bebezinho, um netinho, né? E a criança é assim, ela chora, 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 né? E aí a gente vai, existe e tal, mas a criança é como um pecado, né? Fica ali, mãe, aí, então, até que a gente não resiste e faz a vontade da criança, né? O pecado é assim, né? Como uma criança que fica chorando e fazendo manha, e a gente fica com dó, com pena, e, sabe, no final, a criança vence, né? E o pecado é assim, vai nos assediando tenazmente, né? E o autor aqui de Hebreus diz, né? Você ainda não resistiu até o sangue. Então, pode ser que esse pecado
na sua vida, você fala, mas eu não consigo, eu não consigo. Ainda você não resistiu até o sangue. Você ainda não levou a coisa a sério, entendeu? Você ainda está afrouxando, né? Está cedendo, né? Então, é uma frase muito forte. Então, esse versículo é um confronto direto contra o pecado. Não temos levado o pecado com a seriedade que ele exige. Resistir até o sangue é uma imagem de uma luta ferrenha, radical, intensa, como a de Jesus no Getsemane e na cruz. Né? Diz lá que Jesus no Getsemane, ele suou como gotas de sangue. E ele estava ao ponto de falar, né, de chutar o pau da barraca e falando com Deus, eu não quero, eu não aguento, eu não vou entrar nessa, né? Mas ele foi lá, né, resistiu e disse, não a minha vontade, sim a tua. E lá na cruz, ele derramou, literalmente, deu sangue, né, para vencer a vitória, né, que ele tinha que lutar. Será que estamos dispostos a resistir até o sangue, a passar pelo que for necessário para viver uma vida em santidade? Então, pergunto, né? Talvez Deus mostrou uma coisa para você. Te pergunto, você está disposto a resistir até o sangue, passar o que for necessário, né, para viver uma vida em santidade? Essa é uma chamada urgente ao despertamento espiritual para a santidade. Temos que levar o pecado a sério. Será que não temos nos acomodado ao pecado? Que a coisa vem, 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 e você fala, e se acomodou ao pecado. Em vez de uma luta contra o pecado, temos feito acordos silenciosos com a carne. Eu gosto dessa expressão. Temos feito acordos silenciosos com a carne, fazendo concessão ao pecado. Muitos estão vivendo em pecado e achando que estão bem espiritualmente, iludidos por uma religiosidade aparente. O que é essa religiosidade aparente? Puxa, eu oro, vou à igreja, sou líder, né? Trato bem minha mulher, meus filhos, dou o dízimo, né? Então parece que está bem. O judeu era assim, o fariseu era assim, né? Mas estava vivendo em pecado, estavam vivendo em pecado. Então, o endurecimento. O que é o endurecimento? O endurecimento é o efeito do pecado não confrontado. Exortai-vos mutuamente cada dia, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o pecado que não é tratado gera cegueira espiritual e insensibilidade à disciplina. A religião se torna aparente, superficial, mas o coração está endurecido. Exemplo, Israel no deserto, né? Hebreus 3, de 15 a 19, diz assim, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa o quê? Da incredulidade. Coração endurecido. Deus falou,
né? Deus instruiu o povo, mas chegou na hora H, eles se rebelaram, né? E não entraram na terra prometida. Por quê? Deus falou, vai, entra. E eles não creram em Deus, olharam os gigantes, né, que tinham lá, falaram, não, não vamos não. E por causa disso, né, eles desistiram. Cristãos hoje vivem como se não houvesse pecado, rejeitando a correção de Deus e achando que são espirituais por causa de suas atividades religiosas. Então, olha aqui, ó, da geração bíblica e a geração atual. A geração bíblica resiste ao pecado até o sangue. A geração atual cede ao pecado com facilidade. A geração bíblica, as tribulações são disciplinas de Deus. A geração atual, as disciplinas são ataques do inimigo. Geração bíblica reconhece o pecado e as disciplinas de Deus. A geração atual, insensível ao pecado e cego às disciplinas de Deus. A geração bíblica busca as coisas eternas. A geração atual busca conquistas e conforto terreno. A geração bíblica tem o coração sensível à voz de Deus. A geração atual tem o coração endurecido à voz de Deus. Parece que hoje as pessoas na igreja vão, são fiéis no dízimo, estão lá, lideram, se sacrificam, se doam, parecem, né, espirituais, mas na verdade têm o coração duro. Então tem uma aparência de piedade, mas um coração insensível ao pecado e à disciplina de Deus. Exemplo, os fariseus praticavam tontas piedades, tinham uma aparência de espirituais, viviam para a época um padrão moral alto, mas por dentro havia muita soberba, egoísmo e ganância. Será que o fato de você ir à igreja, orar e dar o dízimo fielmente, te traz uma sensação de vida santa, mas por dentro, muita soberba, egoísmo, ganância, irritação, carnalidades, etc. Quando não percebemos a disciplina de Deus, se estais em disciplina, sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Então, se não percebemos a disciplina de Deus, ou não somos filhos verdadeiros de Deus, ou estamos espiritualmente insensíveis à disciplina. Pensa bem, você não percebe, quer dizer, é impossível você não ter pecado, né? E então, se você tem pecado, Deus vai estar te disciplinando. Essa é a lógica, né? Mas se você não percebe a disciplina de Deus, só tem duas possibilidades. Ou você não é filho de Deus, ou você, né, espiritualmente está insensível à disciplina. Ou estamos negando a realidade do pecado em nós. Muitos interpretam a disciplina como ataque ao diabo, não como um ato de amor corretivo de Deus. Uma geração focada em conforto, sucesso e prosperidade não consegue discernir a voz de Deus no sofrimento. Olha, eu tenho amigos cristãos, mas tão focado no sucesso profissional, buscando conforto, prosperidade.
Eu tenho amigos que trabalham 12 horas por dia. 12 horas por dia. O cara se esforça. E alguns estão doentes. Doentes, né? E que é essa doença? Não é um sinal de Deus, a mão de Deus, a disciplina de Deus sobre essas pessoas? Não é Deus falando assim, você está exagerando, meu filho. Você está fazendo isso porque eu estou te pedindo ou porque você quer? Você está fazendo isso para minha glória ou para a sua glória? Você está fazendo isso pensando e se sacrificando pelas coisas espirituais ou pelas seu conforto, sua prosperidade? Então, você vai ver que a maioria dessa geração está exagerando, fazendo pós-graduação, tal. Olha, hoje aqui em São Paulo, a turma está fazendo célula a cada 15 dias, discipulado a cada 15 dias, porque os caras estão cansados, os caras não têm tempo, né? É essa mentalidade. Eu já estou imaginando, irmãos, a hora que a coisa vai caminhar para uma vez por mês a célula, uma vez por mês o discipulado, né? Eu acho que tudo caminha para isso, porque não tem mais tempo, os caras estão cansados, o trânsito, o pessoal está estressado, né? Gente, eu acho que o foco não é Deus. É nítido, gente. Eu não preciso ter bola de cristal, não preciso ser psicólogo, não preciso sentar numa sessão terapêutica para olhar para essa geração e ver. Essa geração de cristãos, não estou falando do mundo, estou falando dos cristãos. É uma geração focada nisso aqui, né? E é uma pressão, eu entendo que é uma pressão muito grande, né, hoje, mas eu conheço, e talvez você conhece, gente que não está cedendo a isso. E olha, eles estão indo melhores na empresa, eles se tornaram pessoas indispensáveis em sua empresa, e enquanto que os outros aí se matando, fazendo cursos, final de semana é curso, é pós-graduação, é curso disso, curso... Olha, as empresas estão pressionando tanto e eles estão tão assim pressionados, né? E tem gente que está firme, que prioridade deles não é o trabalho. Trabalho eles dão o melhor, mas eles estão lá cientes que eles têm que pôr um limite, porque se eles forem ceder à pressão hoje da empresa, eles vão acabar sendo dominados por eles e eles não vão ceder, eles vão sugar, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha no banco, né, num banco, e o banco hoje está sugando tantos os profissionais. Ele disse assim, que quase todos os gerentes estão tendo burnout, e que a gerente geral ali já está doente, e que também vive e mexe, está em burnout. É isso que a empresa está fazendo. Então, abre o olho, porque é a disciplina de Deus, né? Pergunta reflexiva, né? Tenho reconhecido a disciplina de Deus como amor que me restaura, ou tenho me feito de vítima? Todas as pessoas enfrentam, olha, eu fiz uma pesquisa, né? Todas
pessoas enfrentam diariamente, em média, 5 problemas. Pode ser que você enfrente mais ou menos, mas, na média, as pessoas enfrentam 5 problemas. Alguns são superficiais, outros são moderados e alguns graves. Dentro da soberania de Deus, sabemos que nada acontece por acaso. Sempre a mão de Deus usa essas situações para nos disciplinar, corrigir, gerar em nós santidade e frutos da justiça. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem 5 problemas que você vai enfrentar. São situações, às vezes, simples, outras são moderadas e algumas são graves. Tudo isso Deus usa como disciplina para te santificar, para te amadurecer, para te fortalecer nos caminhos de Deus, gerar frutos da justiça na sua vida. E esses frutos da justiça são virtudes, né, que vão irão formar o nosso caráter. Pare agora e reflita. Será que você está vendo a disciplina de Deus em sua vida, em todas essas situações que estão ocorrendo hoje em sua vida? Problema que aparentemente não tem nada a ver com Deus, que você considera insignificante, na verdade, é a mão de Deus querendo trabalhar em sua vida. Pare agora e reflita. Veja a disciplina de Deus em sua vida, em cada situação que está ocorrendo hoje. Então, é um pequeno problema? É um problema moderado? É um problema grave? Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo Deus está usando para gerar o bem. O que é o bem em nossas vidas? Santidade e fruto da justiça. Restauração, um chamado urgente. Portanto, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os vossos pés. O chamado à restauração aqui não é física, mas espiritual. Estamos fracos espiritualmente, paralisados, desviados da verdade, sem forças para caminhar em santidade. Como fazer isso? Hebreus 3, 12 a 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo o quê? Engano do pecado. Então, essa expressão, tende cuidado, isso é um alerta de grande perigo em nossa vida. Qual é o perigo? Jamais aconteça. Quer dizer, é uma determinação de não deixar acontecer nunca. O quê? De não acontecer o quê? Perverso coração de incredulidade. Perverso coração incrédulo. Esse é um grande alerta de fazer de tudo para que não tenhamos um perverso coração incrédulo, pois a consequência é nos afastar de Deus. Temos muita incredulidade em nossas vidas, mas nem temos consciência disso, né? Como eu gosto de falar, agradecer a refeição.
A gente agradece, mas orando, crendo no quê? Então, a gente está muito religioso. E aqui, ele está no capítulo 3, Hebreus 3. Quando ele chega no 11, ele vai falar de fé, que nós temos que ter uma vida de fé. E fala dos exemplos de fé. E aí ele entra no coração, em Hebreus 12, nos falando de resistir ao pecado e todo o peso, até o sangue. Por quê? Porque é essas coisas, o pecado, né? O peso que vai gerando um coração incrédulo, né? Vai gerando o engano do pecado. Então, pelo contrário, né? Para que não aconteça de termos um coração incrédulo, e o coração incrédulo é o coração endurecido, viu? Traduz o coração incrédulo como um coração endurecido. Temos que fazer uma única coisa, o quê? Exortai-vos mutuamente cada dia. Nos exortar, nos encorajar, nos estimular, nos admoestar uns aos outros todo dia, todo dia. Aí que tá, precisamos viver vida de corpo. Sozinho não conseguimos. Dependemos uns dos outros. É fundamental exortar o outro diariamente, a fim de que nenhum de vós seja endurecido. O propósito é de nos exortarmos mutuamente, a fim de que o nosso coração não seja endurecido. Então, Hebreus 3:12 e 13 para mim, a fundamentação básica da microcélula. Por que nós precisamos de uma microcélula? É porque sozinho, esse texto mostra, sozinho você não vai conseguir. Qual que é a solução para não ter um coração incrédulo, um coração endurecido? Qual é? É a mutualidade, é viver vida de corpo, onde um exorta o outro, um encoraja o outro, um admoesta. Sozinho você não consegue. Por quê? A fim de que você não seja endurecido, porque sozinho você vai caminhando para um coração endurecido. Então, restauração. Pelo engano do pecado. Aqui, o interessante é que não é ser endurecido pelo pecado, mas ser endurecido pelo engano do pecado. O engano do pecado é pior que o pecado, porque o pecado você sabe que é o pecado e pode lutar contra ele. Esse é o problema. Mas o engano do pecado é fazer com que o pecado esteja em sua vida, sem você saber que é o pecado. Você pensa que não tem pecado, mas o pecado está ali em sua vida. Esse é o engano do pecado. Levar você a pensar que o pecado não é pecado. Então, ponto-chave. Precisamos uns dos outros para nos exultar mutuamente, cada dia. Eis a importância do microgrupo, 2 a 3 pessoas, que se reúne diariamente. Sozinho não conseguimos. No microgrupo podemos viver essa vida de corpo, onde ocorra a mutualidade diariamente, onde um confesse pecado ao outro, um exorte o outro, um ore pelo outro, etc. Pergunta reflexiva. Temos reconhecido a disciplina de Deus através das situações que ocorrem em minha vida?
A verdade é, não temos. Então, todas as pessoas enfrentam o quê? Sim, problemas, né? Alguns superficiais, papapá. Então, dentro da soberania de Deus, nada acontece. Então, tudo está acontecendo a mão de Deus na sua vida, só que você não está reconhecendo. Então, nós temos que ser mais sensíveis, né? E sozinho é que você não percebe. Então, estamos vivendo um cristianismo de aparência, diluído, insensível, sem resistência ao pecado e sem resposta à disciplina de Deus. O autor de Hebreus nos confronta com amor e nos chama a um caminho de arrependimento, de resistência ao pecado e de busca de santidade. O pecado precisa ser reconhecido em nossas vidas. A disciplina de Deus precisa ser reconhecida e aceita. Todo dia, irmãos, nós estamos enfrentando o pecado. Por isso que todo dia nós temos que reconhecer o pecado. E todo dia temos que reconhecer a disciplina de Deus. A santidade precisa ser buscada. Grande perigo. Cego ao pecado, surdos à recorreção. Mas Deus ainda fala, ainda disciplina, ainda restaura. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15a. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem para pregar, para repetir e repetir, mas não é pregar para os outros, é pregar para nós. Porque todos nós, não acredito que alguém aqui esteja totalmente sensível ao pecado e à disciplina de Deus, né? Todos nós temos algum pecado e alguma disciplina que Deus está fazendo. E olha, o pecado não é diário na nossa vida, então a disciplina de Deus também é diária. E a microcélula é o momento. E vocês têm que exortar uns aos outros ali, viu? Estimular, desencorajar, encorajar e admoestar uns aos outros ali, né? E orar uns pelos outros. Amém? O tempo já venceu 6 minutos. Uma ou duas pessoas, bem breve, pode comentar alguma coisa que sempre comentar algo edifica os irmãos. Alguém pode? Bom dia, paz. Na verdade, assim, hoje mexeu muito comigo o encontro de hoje, porque assim, a gente não vê falar sobre pecado, né? A administração hoje é sobre prosperidade, é sobre o homem como centro, né? E quando a gente começa a falar sobre isso, assim, a gente olha para dentro da gente e vê o quanto nós somos miseráveis, somos nus, somos pó. E eu estava vendo agora aqui que quando eu cheguei de Natal, que eu estava na casa de seu Berté, ele já falava desse evangelho já, né? E eu achava que era, eu assim, não, esse é outro evangelho que eu tenho conhecido, né? E verdade que eu achava que ele estava errado sobre o evangelho, né? Mas a gente começa a caminhar em cima disso e ver que
a gente se fazer discípulo, andar com Deus, é muito mais do que eu ser na igreja. Eu, assim, eu percebo que tem muita gente que está vivendo uma religião, né? Não está vivendo aquilo que Deus chamou para viver, né? Eu nunca ouvi alguém dizer assim que está sensível ao pecado, né? Nossa, isso assim, muda tudo, né? A gente está sensível ao pecado, porque não se acostumar com o pecado, e aí muitas vezes são coisinhas que a gente acha que é mínimo, mas que estamos pecando e o pecado afasta o homem de Deus, né? Eu agradeço por estar nesse meio aí, porque a gente começa a se enxergar e ver o quanto a gente precisa mudar, né? O quanto a gente precisa voltar, se restaurar, né? Amém. Amém. Mais uma pessoa. Bom dia, Comentar. irmãos. Vai, Vazni. Fala bem Amados, curtinho aí que eu dou dá oportunidade para cada um. oportunidade, glória a Deus. É tão bom a gente ser guiado, né, pelo Espírito Santo. Eu estava meditando e a gente já tem meditado sobre essa palavra, sobre esse conteúdo, né, que o Massal colocou para nós, e temos visto, assim, a graça de Deus, né? E uma coisa que me chama a atenção é que a gente vê essa ministração na vida dos outros, né? E não consegue ver na nossa vida. Porque o pecado, ele endurece o nosso coração. Quando nós estamos endurecidos, a gente sempre foge, a gente sempre busca a nossa solução, né? E eu já passei por situações em que o pecado estava tão grudado, que o Senhor me levou a reconhecer. E eu estou lembrando que um irmão chegou, olhou para mim, começou a orar e falou assim: ó, tem pecado oculto. Aí eu falei assim: tem. Aí fui pelos caminhos, né? Procurei o meu discipulador, confessei, né? Abri da forma como é correta aquilo que a gente tem aprendido. E a gente se sente assim um gozo tremendo, né? E sei que ainda outras coisas, né? O Espírito Santo pode vir a revelar e eu tenho que voltar, né? Então eu creio que estamos no caminho, é isso. Temos que nos motivar, né? A ter uma sensibilidade àquilo que o Espírito Santo quer nos guiar, né? E é claro, temos que cooperar com a edificação da igreja, né, na vida dos irmãos, orar por eles, entregar palavras, direcionar. Aquilo que Massal está fazendo hoje aqui conosco, nós temos que fazer com outros. Esse é o caminho e eu creio que o Senhor vai nos conduzir conforme aquilo que Jesus falou para Nicodemos, né? Que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Ele vai para um lado, vai para o outro, você não sabe de onde vem nem para onde vai, e assim é a nossa vida, né? Glória a Deus por tudo que está acontecendo. Vasni, e vamos estar encerrando. Só ia fazer um comentário sobre o peso, né? Essa ênfase que você deu aí, eu nunca tinha atentado que há uma diferença, né? Entre peso que carregamos, coisas que são listas, mas que vão nos fazendo cansar, vão nos fazendo esmorecer, peso traz tantas consequências, né? Como se fosse a obesidade, né, sobre a nossa vida. Então, esse é um aspecto importante, né? E assim, eu pude olhar para trás e ver que carreguei muito peso. E por aí que a gente também, além do pecado, lembrar e tirar o peso. E muitas vezes carregamos, que é excessivo,
sobre nossos ombros. É isso. Só então, despedindo, dois pecados que todos nós, viu, que eu creio que todos nós estamos enfrentando. E nós temos que abrir os olhos, porque a gente acha que não, mas estamos. Que o mundo reconhece esses dois pecados. Os psicólogos, os psiquiatras, os neurocientistas dizem que essa geração é materialista e individualista. Então, todos nós lutamos com essa questão das conquistas materiais terrenas, que leva à conquista de sucesso, cursos, etc. Está tudo ligado ao materialismo. Que o que está por trás, né? Eu lembro que tinha uma empresa e eles tratavam os empregados, né? Assim, com muito respeito, eles podiam falar e tal, não sei o quê. Então, eles começaram a achar, não, esse negócio aqui, essa empresa está sendo mais humana, né? E aí, eu estava refletindo sobre isso, né? Por que eles estavam sendo mais humanos? O propósito não é tratar melhor os funcionários. O propósito de uma empresa é dinheiro. Nunca se esqueçam disso. Eles focam o lucro e tratar bem o funcionário, né, dar uma comida melhor, dar mais condições de trabalho, etc., gera mais lucro. Porque se gerar prejuízo, eles vão mudar o esquema. Então, tudo numa empresa, o que gera ali é lucro, é dinheiro. Então, a gente pensa que a intenção é boa, uma empresa mais humana, uma empresa mais, né, com mais qualidade, com mais ambiente melhor, tal. Tudo isso tem um propósito, é dinheiro, e isso é materialismo. Então, tudo que nós muitas vezes estamos buscando, indiretamente, parece coisas boas, né? Isso, é aquilo, mas no fundo nós estamos preocupados com dinheiro, com conforto, com sucesso, etc. E o outro é individualismo, né? O centro de tudo que a gente faz. A gente quer abençoar os outros, sim, né? Eu quero, mas a maior parte do tempo eu estou pensando no Marçal, né? E esses últimos anos tenho descoberto muito forte o quanto eu sou Marçal sempre. Então, não sejam insensíveis ao materialismo que, de alguma forma, Mamon tenta te agarrar. E a outra coisa, não pense que você é tão puro que você faz tudo com altruísmo, só pensando nos outros. Não, a gente é muito egoísta, egocêntrico, e nós lutamos. Não sejam inocentes e insensíveis a esses dois pecados, materialismo e individualismo. Amém? Eu vou orar. Senhor, nosso Deus, obrigado por essa manhã, por essa reflexão. Não nos deixe viver insensíveis ao pecado, insensíveis à tua disciplina. Que o Senhor nos corrija, nos ajude a gerar santidade e frutos de justiça na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Abraço a todos. Eu Um mandei abração. já semana passada, ok? Então, quem não pegou, o estudo já está aí, deve estar bem mais para cima lá no nosso grupo. Tchau, tchau. Ótimo. Esse de hoje Abração. também está aí, Mação, na vez passada? Eu vou mandar de novo, porque eu corrigi ele. Tá, ok. Acrescentei alguma coisa, estou mandando.
O Massal acho que manda depois, né?